Se lá em janeiro desse ano você disse: esse ano eu vou mudar, eu vou fazer exercício, vou fazer dieta, vou me tornar uma pessoa fitness. E agora que já estamos nos aproximando do final do ano, você percebeu que mais uma vez falhou na missão, que não entrou na academia, que continuou comendo mal e que, consequentemente, não bateu a sua meta. Calma, saiba que você não está sozinha. É muito mais comum do que você imagina as pessoas pensarem nos seus objetivos para o próximo ano com um certo otimismo, com motivação. Mas no decorrer do ano, a gente vai desanimando, vai perdendo foco e quando vê, já abandonou o processo e o objetivo foi deixado de lado. Não se culpe se isso aconteceu com você esse ano. Bater metas realmente não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, não é mesmo? Mas a verdade é que para conseguir bater uma meta, é preciso antes ter uma estratégia funcional. E para desenvolver essa estratégia funcional, começamos fazendo uma análise do nosso próprio histórico, para primeiro entender o porquê até aqui eu não consegui alcançar o meu objetivo e assim poder traçar uma nova estratégia que seja mais funcional. E é sobre essa análise que nós vamos falar hoje, sobre o porquê eu não bati a meta esse ano. Antes, eu quero me apresentar. Eu sou a Carol, me formei em bacharel em Educação Física em 2016 e trabalho como personal trainer desde 2017. Eu estagiei e trabalhei também como instrutora de musculação em uma academia aqui em São Paulo por 9 anos ao todo. E desde 2020 eu trabalho como personal trainer online, ajudando alunos que querem treinar em casa. De lá para cá, então, desde 2014, estagiando e trabalhando como instrutora e como personal até hoje, em formatos diferentes, presencial, online, eu posso afirmar com certeza que o maior desafio das pessoas quando decidem sair de uma condição de sedentarismo e iniciarem uma vida mais ativa, uma vida mais saudável, é justamente manter a constância, é não desistir no meio do caminho, é conseguir realmente incorporar os exercícios, os treinos, como um hábito na sua vida. E o objetivo desse podcast é exatamente esse. É trazer reflexões sobre o hábito de se exercitar. Então é importante que desde já você saiba que aqui eu não vou trazer temas técnicos sobre exercício. Eu não vou fazer análises sobre qual exercício é melhor para tal coisa. Não vai ter nenhum desses conteúdos previsíveis para uma personal, Primeiro porque já tem muita gente boa fazendo isso na internet. Praticamente todo personal que tem um perfil em qualquer rede social já está abordando temas técnicos, já está dando dicas de exercícios, inclusive, aproveitando aqui para abrir um parêntese sobre essas dicas de exercícios, eu te aconselho a não seguir dicas de blogueiras sobre exercício. Procure sempre um personal, um profissional de educação física, que como eu acabei de dizer, tem muitos qualificadíssimos, na internet, você vai achar com muita facilidade um personal trainer no YouTube, no Instagram, e deixa a blogueira ser uma inspiração para você em outros aspectos, no estilo de vida ou em conteúdos técnicos que seja da área profissional dela também. Mas quando se tratar de exercício, não copie e cole o treino da blogueira, como se ele fosse funcionar para você, ok? Tire sempre as suas dúvidas e siga perfis de profissionais, de pessoas que trabalham ensinando exercício. No caso, os profissionais de educação física. Fechando esse parênteses, então, e continuando a falar sobre o objetivo desse podcast, eu não vou trazer aqui temas técnicos, como eu falei, sobre exercício. Primeiro, porque já tem muita gente boa abordando esses assuntos, e segundo, porque normalmente as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo técnico sobre exercício são pessoas que já praticam, que já gostam, que já estão nesse universo da musculação, da academia, que de um modo geral já gostam do tema, já têm um estilo de vida mais saudável.
E eu aqui quero falar com você que não gosta de exercício, com você que tem dificuldade em manter uma rotina saudável, com você que já pagou academia várias vezes, mas que nunca consegue frequentar realmente o ano inteiro, com você que quer mudar, que quer evoluir, mas que não sabe como. Eu quero falar com quem está nessa transição ou está buscando entrar nessa transição de vida, de uma vida sedentária para uma vida mais saudável. Eu quero falar com quem está buscando deixar de ser sedentário, mas que isso ainda é um desafio, que ainda é penoso, aquela pessoa que ainda enxerga esse estilo de vida saudável como uma coisa distante, difícil de pôr em prática e talvez até uma coisa chata. Então, a cada episódio, eu espero contribuir com você, virando essas chavinhas mentais para que essa construção de hábitos saudáveis realmente aconteça na sua vida. Então, você não vai ter por aqui assuntos sobre qual exercício é melhor ou pior para tal objetivo, e nem entrevistas com convidados, nada desse conteúdo mais óbvio de podcasts. Mas você terá altos papos comigo sobre mudança de comportamento, mudança de mentalidade e sobre saúde como um todo. Para isso, eu vou trazer conteúdos de livros, de artigos e da minha experiência profissional como um todo também. Agora, finalmente e oficialmente, seja bem-vinda ao podcast Treina a Mente, onde vamos falar sobre vida saudável de um jeito diferente. E o nosso tema de hoje é Por que eu não bati a meta esse ano? 2025 já está chegando ao fim e, como diz a música, então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Ouvir essa música dá até uma dorzinha no coração, né? Quando nós sabemos que não batemos a meta do ano. Mas, como eu disse lá na introdução, para desenvolver uma estratégia funcional, ou seja, uma estratégia que funciona para o seu objetivo, primeiro você precisa fazer uma análise do que deu errado nas tentativas anteriores. E hoje eu vou trazer aqui 3 erros comuns que precedem a própria tentativa. Por que precedem a própria tentativa, Carol? Porque são 3 erros mentais, não são erros práticos. E o que seria um erro mental e um erro prático? Vamos ao exemplo do erro prático. Vamos pensar em uma mulher que tem o objetivo de emagrecer, um objetivo bem comum, né, entre as mulheres, diga-se de passagem. Então, uma mulher que quer emagrecer, por exemplo, ela fez exercício direitinho, 3 vezes por semana esse ano, mas ao mesmo tempo ela também aumentou a quantidade calórica da dieta. Ou seja, ela comia diariamente muito mais do que o corpo dela necessitava e mais do que o corpo dela gastava. Isso fez com que o emagrecimento não acontecesse, mesmo que ela estivesse fazendo exercício 3 vezes por semana de forma regular, porque a alimentação dela não estava adequada com o gasto energético dela. Isso seria um erro prático cometido por essa mulher em questão, o erro de não conciliar, não balancear os exercícios com a alimentação adequada. Seria um erro cometido durante o processo, durante a tentativa de emagrecimento. Isso seria um erro prático. Os 3 erros que eu vou trazer aqui de exemplo, que são erros mentais, eles precedem, eles vêm antes de qualquer tentativa. São chaves que, se você não tiver o entendimento e o domínio delas, dificilmente você vai bater as suas metas. Não só sobre emagrecimento, mas sobre qualquer coisa na vida que você almeja alcançar. E antes de falar sobre essas chaves, eu quero dizer que é claro que esses não são os únicos motivos possíveis para que você não tenha batido as suas metas esse ano. É claro que outras coisas podem ter acontecido no meio do caminho. Um problema de saúde, um problema familiar ou pessoal muito grave, mudanças de cidade, mudança de rotina, muitas coisas que fogem do nosso controle podem ter acontecido para que você não conseguisse bater a sua meta desse ano. Então, falar desses 3 erros aqui não significa que eles são os únicos, mas sim que são muito comuns,
que são muito frequentes e que pode ser o seu caso. De qualquer forma, eu aconselho que você não só ouça, mas que você reflita realmente e atentamente sobre cada um desses erros. Porque às vezes também não é logo de cara que percebemos que estamos com esses pontos cegos mentais, digamos assim. Mas se você se analisar honestamente e atentamente, se você honestamente analisar o seu comportamento, é bem possível que você se identifique com algum desses erros, ou até mesmo com todos eles. O erro número 1 é não estabelecer uma meta objetiva. Então vamos lá, continuar usando o exemplo do objetivo de emagrecimento, tá bom? Somente dizer, esse ano eu quero emagrecer. Isso não é uma meta, isso é um desejo. Esse desejo se torna uma meta objetiva a partir do momento que você começa a definir e planejar como vai alcançar esse emagrecimento. Quando você sabe quanto precisa emagrecer, quantos quilos ou quanto percentual de gordura, nós vamos falar disso em outro momento, tá? Quando você sabe o que vai fazer para perder essa quantidade de peso, quando você sabe como vai fazer e em quanto tempo quer concluir o processo. Isso é uma meta objetiva. Então, vamos dar um nome para nossa personagem fictícia aqui que quer emagrecer, a Maria. Ela quer emagrecer 12 quilos. E para isso, ela vai entrar na academia e fazer uma dieta com uma nutricionista. Ela combinou com a Nutri e combinou com a personal que ela quer perder esses 12 quilos em 6 meses, no primeiro semestre do ano. Então, vai ser mais ou menos ali um cálculo de 2 quilos por mês. A academia, ela combinou que vai 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, pela manhã, logo depois que ela leva o filho na escola. E a nutricionista, ela vai sempre na última sexta-feira do mês para rever o cardápio e para fazer a avaliação física, acompanhando o processo do quanto ela está perdendo por mês. Pronto, agora a Maria tem uma meta. Enquanto ela só dizia, esse ano eu quero emagrecer, ela só tinha um desejo. Ela passou a ter uma meta quando ela desenhou o caminho e as condições para atingir o emagrecimento. Entendemos a diferença? Parece muito óbvio, parece até meio bobo, mas esse é um dos principais pontos que não te faz bater as suas metas. É justamente o fato de não traçar as metas, de simplesmente jogar os objetivos para o universo e esperar que ele traga de volta os seus desejos em forma de resultados. Quando nem você sabe quais são esses resultados que você quer, o resultado que você espera. Eu costumo fazer a comparação de quando você vai viajar de carro usando o GPS. Adianta você entrar no carro, abrir o Waze e não colocar o destino? Não, né? Para você chegar a algum lugar, você precisa dizer para o GPS aonde você quer ir. Você precisa colocar um endereço de destino, um ponto de referência, precisa dar um destino para a viagem. Não é simplesmente entrar no carro e dizer, Waze, quero ir à praia. Qual praia? Você precisa dizer ao GPS em qual praia você quer chegar. Precisa checar se tem combustível suficiente, se o carro está em boas condições para viajar, se tem pedágio, quanto tempo de viagem, você vai aguentar dirigir sozinha até lá? Você vai direto? Vai fazer paradas? Tem uma série de questões para fazer com que essa viagem não seja somente um desejo, mas sim um plano detalhado onde a meta final é chegar naquele destino. Entende a comparação? Estabelecer uma meta de emagrecimento é assim. Você precisa saber quanto, quando, como vai fazer aquilo acontecer. Quais são os passos necessários para tornar esse desejo uma meta objetiva e realizável. Então, esse é o erro número 1. É não ter uma meta clara e objetiva, bem definida, que vai fazer com que você alcance o seu objetivo. O erro número 2 é não aceitar o preço de construir um hábito. Então, ainda no exemplo do emagrecimento, é claro que existem biotipos, que existem predisposições genéticas que influenciam, sem dúvida, o acúmulo de gordura, mas
na imensa maioria dos casos. O corpo que nós temos é resultado principalmente dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida. Você já ouviu aquela máxima que diz: você é o que você come? Eu amplio dizendo que você é o que você faz. Entre as coisas que você faz, está com certeza o que você come. Também está o quanto você se movimenta, praticando exercícios, praticando atividade física, de um modo geral, no seu dia a dia, o quanto você cuida do seu sono, o quanto você bebe água e com o que você alimenta também a sua mente. Se você já é uma pessoa que sofre com sobrepeso, para que ficar assistindo programas de comida? Para que ficar seguindo perfis de confeitaria, de hamburgueria, de pizzaria na rede social? Além desse universo culinário, também para que ficar consumindo excessivamente noticiário que só te traz tragédia, só te apresenta coisas negativas? E isso aumenta, sim, sem dúvida, o nosso medo, a nossa sensação de insegurança, te torna uma pessoa excessivamente desconfiada e negativa, e às vezes ansiosa. E sabemos que a ansiedade e a compulsão alimentar, elas andam lado a lado. Para que passar horas na rede social, se atualizando sobre a vida dos famosos, dos influencers, aumentando seu grau de comparação, alimentando a ideia de que a vida dos outros é perfeita e a sua é horrível, alimentando baixa estima, gastando um tempo precioso que você poderia estar estudando alguma coisa nova, aprendendo um idioma, exercendo um hobby. Você perde esse tempo rolando uma tela de celular, se entupindo de estímulos que te deixam cada vez mais improdutiva e procrastinadora. Pensa em todo esse tempo desperdiçado com coisas que não têm valor, sendo investidos em você. Dá uma pesquisada no seu celular e vê o relatório de horas que você passou na rede social só essa semana. Será que te falta tempo para fazer exercício, para preparar a própria comida? Será que realmente te falta tempo para cultivar hábitos mais saudáveis? É por isso que eu digo que você é o que você faz, entende? Então, voltando lá para o nosso exemplo do emagrecimento, né? Você é o que você come, você é o que você faz. Nós precisamos entender que o que nós construímos até hoje, que não gostamos de encarar na frente do espelho, a autoimagem negativa que nós temos olhando para o nosso corpo, é resultado de um processo praticado dia após dia. É resultado de horas dedicadas a ficar largada no sofá, sem fazer um movimento sequer. É resultado de muito dinheiro investido, entre aspas, no iFood, em aplicativos de comida de um modo geral. Tem gente que com o que gasta em aplicativos de fast food conseguiria tranquilamente em um ano até comprar um carro. E não é o que você faz um dia ou outro que te prejudica. Não é o que você faz de vez em quando que construiu o corpo que você tem hoje, e sim a repetição de maus hábitos por um longo período de tempo. E se foi um longo período de tempo que fez você chegar aonde não queria estar, fez você chegar nessa realidade de sobrepeso, às vezes até de obesidade, não vai ser em passe de mágicas que você vai chegar no lugar que deseja. Vai ser também em uma jornada que vai demandar um certo período de tempo. Tudo aquilo que nós treinamos, nós ficamos bons, inclusive em acabar com a própria saúde, com a própria estética, dando desculpas para não mudar as nossas atitudes. Então, esse erro número 2, que é não aceitar pagar o preço de construir um novo hábito, é justamente não querer encarar a realidade de que tudo é resultado de um processo, das suas pequenas ações no dia a dia. Da mesma forma que você não conquistou do nada o corpo que tem hoje e que não te agrada. Também não vai ser do nada, definitivamente, não vai ser do nada que você vai conquistar o emagrecimento. Vai ser com um processo, com treino dia após dia. E eu não digo como treino só a prática de exercícios. Quando eu digo treino, eu me refiro sobre tudo, sobre as suas escolhas alimentares, sobre priorizar dormir mais cedo, em vez de maratonar uma série, por exemplo. É de fato aceitar que existe um preço, um esforço. Esse preço é pago com o esforço da sua parte.
e que o pagamento desse preço vem antes de adquirir o produto. No caso do, entre aspas, produto emagrecimento, o preço é uma construção de uma vida saudável, de uma rotina mais ativa. É a mudança de rotina, a criação de novos hábitos. E se você não aceitar que esse é o preço, que é o preço do processo, apelando para métodos milagrosos, para dieta maluca, para medicação, ignorando a necessidade de fazer a sua parte, dificilmente você vai ter um resultado saudável e permanente. E o erro número 3 é não manter o foco na sua verdadeira motivação. Esse erro é muito mais comum do que nós imaginamos. Por quê? Porque ele está relacionado normalmente com coisas que nos incomodam, com coisas que nós queremos esconder, com coisas que nos trazem algum desconforto. Para contextualizar esse erro, vamos primeiro definir o que é motivação, ok? Motivação é uma palavra muito utilizada erroneamente, porque as pessoas confundem com uma certa frequência o que é motivação do que é empolgação. Quando você pensa em alguém que está motivado, normalmente você associa isso, né? Vem à sua mente uma pessoa que está feliz, que está entusiasmada com uma ideia, que está com vontade de fazer algo, que está demonstrando vontade de fazer algo. E sim, uma pessoa pode estar motivada e pode estar feliz, entusiasmada, demonstrando vontade de fazer alguma coisa, mas não necessariamente. Nem todo mundo que está motivado está em um estado de alegria. Você pode estar super infeliz, por exemplo, com o seu trabalho, mas nem passa pela sua cabeça deixar de frequentar o seu trabalho. Por quê? Porque você está altamente motivada a receber o seu salário no final do mês. Você está altamente motivada a manter esse emprego, porque sem ele você não vai pagar as contas, pelo menos até encontrar uma outra vaga melhor. Então, motivação é o motivo que você tem para praticar determinada ação. Qual é a sua motivação para trabalhar todo santo dia? Gostando ou não do seu emprego? A necessidade que você tem de receber o seu salário, certo? Receber o salário é um motivo, então, para que você pratique a ação de frequentar o seu emprego, entende? E não necessariamente você vai fazer isso com empolgação todas as vezes. Seria ótimo que fizesse, mas às vezes não será assim. Pois bem, entendemos que estar motivada é quando você tem um motivo claro, um motivo específico para fazer algo e não estar empolgada para fazer algo. E a melhor forma de entender as nossas motivações é fazendo igual as crianças ali na faixa dos 6, 7 anos, que elas não param de perguntar por quê, para quê, por quê e para quê, até chegar em uma resposta que a convença. Mas como eu disse lá na introdução desse erro número 3, isso é algo que por vezes é difícil da gente fazer, porque algumas coisas nós queremos esconder, até de nós mesmos. Algumas coisas incomodam. Então, vamos continuar ainda no exemplo da Maria com o seu objetivo de emagrecimento, beleza? Se perguntarmos para ela, Maria, qual é o seu objetivo? Ela vai dizer, perder 12 quilos. E então, começamos a perguntar o porquê e o para quê até chegar na raiz do problema. E é claro que você faça essa associação da personagem Maria com você e com os seus próprios objetivos, certo? Então, perguntando por quê e para quê, nós vamos conseguir identificar qual é a real motivação da Maria por trás desse objetivo de perder 12 quilos. Então, acompanhe aí o raciocínio da história da Maria e vai fazendo o paralelo com as suas respostas também. Há alguns meses atrás, a Maria tinha uma festa de casamento para ir, onde ela seria madrinha. Então, ela saiu para procurar o vestido de madrinha, passou por algumas lojas, teve uma certa dificuldade para encontrar a cor que ela queria, no tamanho que ela precisava. Ela buscava um modelo muito específico. Ela queria que cobrisse os braços e as costas para não aparecer ali as gordurinhas. Queria que marcasse a cintura, mas que não ficasse muito apertado para não marcar também a pochete. E para completar, a noiva escolhe uma cor clara para o vestido das madrinhas. Ela escolheu a cor azul bebê. A Maria passou por várias lojas,
experimentou alguns modelos, mas não achou nenhum em que ela realmente se sentisse confortável nele. Quando ela achava a cor certa, não tinha o tamanho dela. Ou quando tinha o tamanho dela, não tinha a manga comprida que ela queria. E para completar o cenário, nesse dia estava fazendo muito calor, estava sendo extremamente desconfortável, extremamente cansativo fazer aquelas trocas de roupas naqueles provadores apertados, provadores pequenos. Ela não via a hora de encontrar o vestido, alugar e ir embora. Até que ela passou em uma loja e viu o modelo perfeito na vitrine. Era da cor certa, o modelo com todos os detalhes que ela estava buscando e tinha até o tamanho GG. Então, ela feliz da vida, levou o vestido GG para o provador. A loja estava vazia nesse momento e então duas vendedoras foram atendê-la. Uma ajudava a vestir a peça, depois a outra segurava aquela parte de cima do vestido, enquanto a outra puxava o zíper lá para cima. Aquele perrengue todo, né? Que quem é mulher e já foi madrinha de casamento sabe como é. Ou até mesmo como convidada de casamento, né? Às vezes a gente passa por isso para achar um bom vestido. E mesmo com esse perrengue todo, elas não tiveram sucesso. O vestido, mesmo no tamanho GG, não fechou nas costas. E então as vendedoras foram buscar outros modelos que tivessem um tecido um pouco mais elástico e deixaram essas peças para a Maria experimentar. E enquanto isso, ficaram as duas vendedoras no corredor dos provadores conversando. Elas começaram a fazer piadas sobre a Maria, acreditando que lá do provador não daria para ela escutar, mas ela estava escutando tudo e estava ouvindo as duas rindo da situação do zíper, enquanto elas diziam coisas do tipo: vai ser impossível achar uma roupa que sirva nessa gorda. Se ela fechar a boca e fizer uma dieta, talvez até o dia do casamento ela sirva no vestido da vitrine. Na verdade, ela deveria ter procurado uma costureira para mandar fazer um sob medida, porque em nenhuma loja por aqui ela vai achar esse modelo tão específico, nesse tamanho imenso que ela precisa. Vestido de gorda deveria custar 3 vezes mais, né? Porque elas usam 3 vezes mais tecido. E elas riam enquanto soltavam essas frases. Elas juravam que a cliente, a Maria, não estava escutando esses comentários maldosos. Mas ela não só escutava, como também se sentia extremamente exposta, desrespeitada e triste. Ouvir aquilo deixou ela profundamente magoada. E no provador ela começou a chorar. Colocou a roupa dela de volta, devolveu os vestidos para as vendedoras e foi embora sem falar nada, arrasada. Ela decidiu comprar um modelo extra grande pela internet mesmo, para não correr o risco de passar de novo por essa situação humilhante. E no fim das contas, quando a roupa chegou, até serviu. Ela não gostou muito, mas foi com ele mesmo. Passou toda a festa de casamento, que era para ser um dia de comemoração, se lembrando e remoendo aquela cena naquela loja. A festa que era para ter sido um dia de diversão foi um momento onde ela só conseguia lembrar daquelas palavras que escutou das vendedoras. Só que depois de alguns meses desse acontecido, ela decidiu mudar. E por que ela decidiu mudar? Porque ela estava motivada, verdadeiramente motivada, a nunca mais passar por uma situação como aquela. Nós começamos essa história com o objetivo de investigar qual era a real motivação da Maria para colocar aquela meta de perder aqueles 12 quilos, lembra? Pois então, a grande motivação dela foi essa. Ela não quer perder 12 quilos porque quer subir na balança e ver um número menor. Isso não representa nada, isso não tem valor. O que ela quer realmente é entrar no provador de uma loja e saber que nunca mais vai ser motivo de piada. E principalmente, muito mais do que isso, ela quer ter essa experiência de procurar uma roupa para uma ocasião especial e se sentir bonita, se sentir bem dentro daquela peça. Ela quer entrar no provador e ficar com dúvida sobre
qual ela vai levar, porque todos ficaram ótimos e ela se sentiu linda e confortável em muitos modelos. Essa história da Maria, claro que é fictícia, mas eu não duvido que muitas mulheres já tenham passado por situações semelhantes, dentre tantos outros exemplos que poderíamos usar para ilustrar o desconforto vivido por quem está acima do peso em várias situações do dia a dia. Às vezes, até tirando a vontade dessa pessoa de sair da própria casa para fazer qualquer coisa. Não que gostar de ficar em casa seja um problema. Eu mesma amo estar em casa. Eu adoro ficar em casa o dia inteiro. Mas gostar de ficar em casa é diferente de não querer sair de casa. Não querer sair de casa para não se sentir discriminada em situações como esse exemplo da Maria. Não querer sair de casa para não se expor, entende? Não é sobre julgar as situações, nem o que te levou a passar por elas, mas sim aprender a olhar e enxergar que, na verdade, a sua real motivação é não querer ter esses sentimentos novamente. É não ser mais vítima de olhares preconceituosos. É não perder a oportunidade de viver experiências porque não tem condicionamento físico ou porque tem uma aparência estética que te traz vergonha. Quantas vezes alguém que você conhece, ou talvez você mesma, não deixou de usar um biquíni, por exemplo, ou até deixou de ir à praia, porque tinha vergonha de expor o seu corpo na frente de amigos, família ou até de desconhecidos. Resumindo, a importância de reconhecer a sua real motivação por trás das suas metas é essa. Olhar para o motivo verdadeiro que te faz querer mudar, muda tudo. Pensar todos os dias em como seria se aquela coisa que te incomoda simplesmente não existisse mais. Porque tudo que existe hoje é fruto de algo que plantamos ao longo do tempo. E todos os dias nós temos sementes novas para plantar. Não é como se você hoje estivesse colhendo frutos ruins, com autoestima baixa, autoimagem negativa, que você vai ter de lidar com essa realidade a vida inteira. Não mesmo. Todos os dias nós temos oportunidades de plantar novas sementes. Um dia em que você escolhe ir à academia que você já pagou e fazer o seu treino da melhor forma possível, em vez de ficar enrolando em casa, dizendo, na próxima segunda-feira eu vou, ou no mês que vem eu começo. É uma boa semente que você escolhe plantar hoje. Um dia que você escolhe comer um prato saudável no lugar de uma fritura, é uma boa semente que você escolhe plantar hoje. E é a junção dessas atitudes que vai te levar a colher os frutos que vão te trazer orgulho de si mesma daqui a um tempo. Mas para manter a força de vontade de dia após dia, cultivar essas sementes boas, você precisa reconhecer o seu real motivo para essa ação e manter o foco nessa real motivação. Nós usamos um exemplo muito voltado para a autoestima, o exemplo da loja, da Maria passando por aquela situação super desagradável com as vendedoras da loja. Mas na vida real, eu também conheço pessoas que tiraram a sua própria motivação para mudar de vida e começaram a mudar as sementes que estavam plantando porque viram alguém muito próximo desenvolver doenças graves por conta da obesidade, por conta do sedentarismo, porque perderam pessoas próximas, entes queridos, para doenças que poderiam ter sido evitadas, tratadas ou minimizadas se aquela pessoa levasse uma vida mais saudável. Esse baque de situações trágicas assim, quando acontece com alguém próximo da gente, costuma se tornar a grande motivação para repensar as nossas escolhas diárias e recalcular a rota de para onde estamos levando a nossa própria vida. Então, o terceiro erro que pode ter te feito não bater a meta nesse ano é não ter mantido o foco onde realmente você tem motivação, no que realmente te traz motivação. Porque perder o peso na balança é o objetivo visível que você pode estar almejando, mas esse não é o X da questão, não é o ponto principal. O ponto principal é o que você quer sentir quando atingir o seu objetivo. Como você quer se ver
O que você quer poder dizer para você mesma sobre você mesma quando você atingir essa meta de emagrecimento, por exemplo? Esse é o X da questão. E pensar nisso todos os dias é o que vai te fazer chegar lá, conseguindo plantar todos os dias as boas sementes sem desanimar e sem desistir antes do meio do ano. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a construir uma nova perspectiva sobre os seus objetivos, sobre as suas metas, sobre a sua motivação, que você tenha conseguido, por meio desse bate-papo, ampliar e aprofundar a sua visão sobre saúde, autoestima e qualidade de vida. Você que chegou hoje nesse primeiro episódio, já fica por aqui que todo dia 1º do mês vai sair um novo episódio, sempre trazendo temas que vão te ajudar a construir uma vida saudavelmente maravilhosa para ser vivida. E para você que tem interesse em começar a fazer exercícios em casa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu programa Calendária, que é a minha plataforma de treinos para casa, para mulheres. Lá você terá aulas altamente didáticas para começar a dar os seus primeiros passos em direção a essa vida mais saudável, mais ativa, com mais autoestima. Com um método exclusivo onde eu te ensino como organizar o seu calendário para conseguir de uma vez por todas inserir os exercícios na sua vida para sempre. Um beijo e até o próximo episódio.